Pessoal, tudo bem? A gente está aqui na Cervejaria Dádiva. Gostaria de agradecer a Luísa, que está aqui e vai acompanhar a gente. Luísa, muito prazer. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada, a gente vai conhecer o processo da cerveja e quem vai ensinar tudo pra gente vai ser a Luísa. Vamos lá. Vamos lá, vamos entrar, pessoal. Bom, a cerveja é um produto que tem pelo menos 4 ingredientes, né? Tá. Água, malte, levedura e o lúpulo. Certo. Então, a gente precisa misturar todos esses ingredientes, deixar esse produto fermentando, maturando, para depois ele estar pronto para a gente envasar. Perfeito. Então, a gente vai começar pela parte de moagem do malte. Tá. Eu vou mostrar aqui para vocês o moinho. E aí depois a gente vai para a cozinha, que é onde tudo isso se mistura. Tá certo, vamos lá. Bom, esse daqui é o moinho. Legal. Esse é um equipamento que vai quebrar o malte, né? O malte é um grão. O malte é um grão. Ele pode ser de cevada, pode ser de trigo, pode ser de vários tipos de grãos. Certo. E aí ele passa por um processo de malteação, que é o que faz com que esse grão tenha as enzimas mais disponíveis para todo o processo que a gente vai passar. Legal. E aí aqui a gente tem que exatamente quebrar esse grão, porque quando a gente abre ele tem amido, tem um monte de coisa lá dentro. Tá. Então a gente moe e aí a gente manda por essa tubulação lá para a sala de braçagem. A gente vai misturar o malte que foi moído, entrou aqui nesse silo. Certo. O silo ele desceu para essa tina de mostura. Tá. E aqui ele está sendo misturado com água quente. Ok. Aqui é o nosso controle de temperatura. Certo. Porque nessa etapa aqui a gente passa por várias temperaturas diferentes. Certo. E cada temperatura, a gente chama de rampas de temperatura, ela é responsável por fazer uma transformação nas enzimas, nos açúcares. E isso vai ser importante lá na frente para onde a gente quer chegar. Legal, legal. A gente fez a mostura lá na outra tina. Perfeito. E aí a gente vai transferir esse líquido com o malte, que já virou um bagaço, né? Certo. Imagina que tá tudo misturado, para essa tina. Tá. Essa tina aqui embaixo, ela tem um filtro, uma peneira. Tá. Então a gente passa o líquido pela peneira, Tá. depois a gente lava esse líquido com uma água nova e a gente joga todo esse líquido para essa última tina, que é a tina de fervura. Tá. Então é onde a gente está recebendo aquele líquido. Certo. Ou seja, aqui não tem mais malte, não tem mais nada, é só líquido. Certo. E a gente vai daí ferver para esterilizar esse mosto, para não ter mais nenhuma bactéria. E aí aqui a gente vai adicionar o lúpulo. Ah, nesse processo. Nesse processo que a gente vai adicionar o lúpulo. Tá. O lúpulo é um ingrediente que é uma planta, na verdade é uma flor que a gente usa. Ela é cultivada em algumas regiões do mundo, mas no Brasil o cultivo é ainda um pouco experimental. Legal. Por conta da nossa temperatura. E aí esse lúpulo, essa flor, ela é colhida uma vez por ano. Isso pode ser usado de várias formas na cerveja. Tá. A forma mais comum é em pellet, que na verdade nada mais é do que você pegar a flor e comprimi-la. Certo. E aí você vai ter óleos essenciais, você vai ter um outro composto que é o que vai dar o amargor para a cerveja. Depois que a gente passou pela fervura, Certo. a gente então passa esse mosto pelo trocador de calor. E aí ele já vai estar na temperatura que a gente definir. Tá. Se a gente quiser que a cerveja fermente a uma temperatura mais baixa, a gente vai marcar lá, quero que fique a 8 graus. Certo. Ou quero que chegue a 20 graus. A gente define e o mosto ainda vai virar cerveja. Já chega aqui nos tanques a temperatura que a gente determinou. Certo. Quando ele vem vindo, ele já passa por uma tubulação onde é adicionada a levedura. Ah, ok. E a levedura é o que vai fazer a cerveja fermentar, Certo. é o que vai fazer o álcool. Tá. Né? E, então a levedura é que vai transformar esses açúcares em álcool e gás carbônico. E claro que ela vai dar mais um monte de complexidade para a cerveja. A levedura também é responsável por muito dos sabores e dos aromas que a gente sente na Mais cerveja. uma variável aí. Mais uma. Legal. Bom, Celso, a gente terminou a parte de maturação lá Legal. naquele galpão que a gente estava. Tá. E aí agora a gente vai para a parte do envase. Certo.
Então a gente transfere a cerveja por essas tubulações, lá daquele galpão para esse. Tá. E aí ali atrás a gente tem 3 tanques. Tem um tanque maior e tem 2 tanques menores, um de 4, outros de 2.000 litros. E aí a gente então recebe essa cerveja que já está pronta. Tá. A gente só verifica se ela está com a carbonatação correta, né? Porque pode ser que perca um pouco de CO2 nessa transferência. Ah, legal. E aí, então, a gente vai experimentar. A gente faz tanto análise sensorial quanto análise quantitativa pelo equipamento que a gente tem de análise. Tá. E daí a gente sabe, a cerveja tá legal, esse o volume de CO2 dela. E aí sim a gente libera para o envase. Bacana. Bom, Celso, agora a gente chegou na última parte, que é a parte onde a gente tem que armazenar o produto que a gente teve tanto cuidado até agora. Certo. Né? Envasamos, cuidamos desde o início, e aí então a gente vai armazenar nessa câmara fria que está aqui atrás, dessas Que barricas. é enorme, né? Essa câmara fria ela fica mais ou menos a 0 grau, de 0 até uns 5 graus no máximo. Legal. E conforme a gente vai usando, né, e aí depois ela volta para 0. Então aqui fica chopp armazenado, fica lata, fica garrafa, todo produto que não é pasteurizado vai sempre ser armazenado na câmara fria. Isso garante a qualidade do produto, né? E aí daqui ele vai para os nossos clientes. Que legal. E sempre que a gente também vende para outros estados distantes, sempre vai também em cadeia refrigerada até chegar lá no cliente.